Veículos e Velocidade com mais um guia de carro usado. E a gente está trazendo hoje esse Chevrolet Prisma ano 2014. A gente está falando da versão LTZ, mas essa aqui tem um outro plus. Esse é um Prisma LTZ automático que em outubro de 2022 está avaliado na tabela FIPE a R$ 50.500. É uma opção de carro um pouco mais acessível, digamos, nos padrões atuais dos carros, né? Com o conforto do câmbio automático. E a gente vai esmiuçar esse modelo e trazer todos os detalhes. Antes, um agradecimento à proprietária desse carro, minha amiga Yasmin, que nos emprestou o Prisma, que está na família dela desde 0 quilômetro. A mãe comprou novo e agora passou para ela. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no YouTube do Veículos e Velocidade. Acione também o sininho para ficar sempre por dentro quando tem vídeo novo, porque toda semana a gente posta um material novo aqui no nosso canal, com notícias ou os nossos testes. Vamos começar falando então da dianteira desse carro, porque a versão LTZ é a que tem esse aplique azulado aqui nos faróis principais. O bloco ele é de uma parábola só para luz alta e para luz baixa. Ainda na versão LTZ, a gente tem aqui na parte inferior o farol de neblina. E, inclusive, a gente tem aqui um pequeno aplique cromado. Quando ele era na versão LT, a mais de entrada, não tinha o farol de neblina lá na parte inferior do para-choque. Nessa versão a gente também tem aqui a grade cromada e a gente pode perceber o seguinte, que é um carro de um padrão normal, uma altura normal, não é um carro muito alto, não tem muita altura elevada do solo. O que, claro, como todo carro, exige um certo cuidado na hora de entrar ou sair numa rampa de garagem. Na lateral desse carro, a gente vê as rodas de liga leve, que são as mesmas do Onix LTZ, mas essa aqui, ela até é usinada na parte de fora, mas a parte interna é pintada em cinza. É uma roda de liga leve aro 15 polegadas. A gente tem aqui espelhos pintados na cor do carro, assim como as maçanetas. E o aplique preto, o adesivo, que até era comum alguns Onix LT nessa parte aqui da coluna central. A gente também vê nesse carro aqui uma linha de cintura um pouco mais alta, em um padrão que começou a ser adotado exatamente na época desse carro aqui, quando os carros começaram a ter os vidros um pouco mais estreitos. O HB20 iniciou esta ideia, né, da linha de cintura mais alta e acabou sendo seguido depois por Volkswagen Gol, Volkswagen Voyage, enfim. Não tem mais frisos, eles perderam aqueles frisos plásticos que tinham aqui na lateral do carro, ainda que isso seja um acessório. Na parte traseira do Prisma, o porta-malas é bem mais curto do que outros sedãs. Isso, inclusive, era destacado pela própria imprensa, né, pela própria publicação da Chevrolet. A gente tem desse lado aqui, ó, nesta parte, o emblema que indica que a gente está falando de um carro automático. Então, aqui está o AT6, que é o que de fato destaca a questão do câmbio opcional nesse caso aqui. Lá do outro lado, a gente tem o emblema do Prisma LTZ. A gente tem aqui mais sinaleiras, aqui com iluminação convencional, ainda que ela tenha uma sobrelente transparente, mas ela é com uma iluminação convencional. Uma parte fumê aqui nessa parte de baixo. Agora, o destaque está para o que a gente tem aqui dentro do porta-malas, que eu posso inclusive abrir com a chave. Destravou aqui com a chave e eu levanto a tampa. A gente tem um espaço nesse bagageiro aqui de 500 litros, o que é um espaço muito grande e que deixa muitos carros mais novos aí, inclusive com ciúme desse aqui. A gente tem aqui um conjunto bastante tradicional, acarpetado, tem uma iluminação ali dentro, mas é uma iluminação que para o tamanho, inclusive, desse porta-malas é até pequena quando a gente, né, compara com o espaço desse carro. Na parte interna desse carro a gente tem umas soluções diferentes do que alguns Prisma mais baratos, por exemplo, do que a própria versão LT, que é mais simples do que essa. A começar aqui pelos bancos. A gente tem um padrão em tecido, mas é um tecido de um material que é mais resistente,
com costuras aparentes. E a gente percebe também o seguinte, que ele abraça bem, porque ele tem um bom apoio lateral, como a gente percebe aqui, tanto no encosto quanto no assento. Então é um banco que nos deixa confortável. Nesta versão LTZ a gente tem aqui o revestimento externo do aro do volante em couro, com costuras, uma parte aqui perfurada, e aqui no lado esquerdo o comando do piloto automático, do controle de cruzeiro. Até soltou um pouquinho o botão aqui, e a gente percebe que pode ser um problema crônico, porque esse carro é muito bem cuidado e ainda assim ele apresenta essa situação. O painel aqui, né, nessa parte mais de cima, ele é todo plástico, mas nessa parte mais de cima ele tem um tom mais escuro, aqui a gente tem um tom contrastante e nas molduras do ar-condicionado, das saídas de ar, a gente tem esse elemento cromado aqui nessa versão LTZ, o que dá um certo requinte aqui para o ambiente desse carro. Fora isso, o sistema de mídia MyLink, ainda de primeira geração, que não tem os botões físicos, depois eu vou falar sobre ele. Abaixo o ar-condicionado, lá embaixo uma porta USB e uma entrada P2, o câmbio automático. E nessa versão aqui eu tenho os 4 vidros elétricos, na frente quanto atrás. Na versão LT, os vidros elétricos eram mais comuns apenas na frente. E eu também tenho o espelho retrovisor elétrico, que também é um item apenas da versão LTZ. E a direção é uma direção hidráulica. Se a gente for comparar com os carros mais atuais, não é uma direção tão leve quanto os modelos mais atuais que a gente tem hoje. Mas, na época, né, era o que a gente tinha como padrão. Hoje, claro, os próprios Onix, depois de 2016 para 2017, eles evoluíram, ganharam direção elétrica e receberam, então, um volante um pouco mais leve. Nesse aqui, a gente tem o padrão de 2014. Agora a gente está vendo o cluster do Chevrolet Prisma. A gente tem então, como eu falei, no lado esquerdo o conta-giros analógico, com aquele ponteiro. Depois a gente tem ali um pouco mais ao centro o marcador do nível do tanque de combustível. Nesse número 0 é o velocímetro. Ao lado do 0 o P indica a posição do câmbio. Por exemplo, se eu engatar a ré, olha só, ele aparece o R, aqui o neutro, drive e também o modo manual em que eu posso segurar algumas marchas. Vamos voltar para o P. Do lado ali eu tenho a autonomia no computador de bordo e embaixo a quilometragem total desse carro, que é de 78.600 quilômetros. Utilizando este anel aqui para cima e para baixo e também o botão menu, eu posso alternar entre as funções do computador de bordo, que são poucas, tá? Média de consumo, 10 km com litro. A gente percebe que esse carro aqui não é tão econômico ao rodar dentro da cidade, porque é o que a proprietária dele tem de média nesse momento. Pode ser que o câmbio automático interfira um pouco nessa situação. Além disso, a gente tem ali ó, o cronômetro, eu tenho também a velocidade média, 30 km por hora, a autonomia do carro. E aí, ó, volta para aquelas funções. Então, a gente percebe que é um computador de bordo, mas ele tem poucas funções, só o essencial. E aqui no sistema de mídia MyLink, primeiro um destaque que esse sistema aqui ainda está com o plástico, né, que os donos nem tiraram desde quando compraram esse carro. Aqui eu estou com a tela do rádio, mas voltando aqui eu vou para o menu. Então, o áudio, a gente tem esta tela aqui, eu consigo configurar estações de rádio, configurar o tom, colocar para frente, para trás, para um lado ou para outro, equalizar, né, médios, graves, enfim. Voltando aqui para a tela inicial, posso acessar fotos ou vídeos em algum dispositivo, por exemplo, um pendrive. Posso fazer um pareamento com o telefone celular quando ele estiver conectado. Óbvio, não tem nenhum conectado agora. Ele pode espelhar os aplicativos do smartphone e também fazer as configurações aqui da central multimídia e também configurações do veículo. Por exemplo, aqui, ó, conforto e conveniência, eu tenho aqui, ó, aviso sonoro, eu tenho iluminação do carro, quanto tempo eu quero que a luz fique ligada quando a gente desliga o veículo, travas elétricas da porta para que ele trave automaticamente, configuração do destravamento só com pisca-alerta, se eu quero também, né, retravar as portas quando desativadas, né, destravadas à distância, ou voltar aqui para as configurações de fábrica. Como é uma mídia um pouco mais antiga, né, a resolução não é tão alta e o gráfico, ele até que é bom para o padrão que a gente tinha nessa época. Depois que os carros da Volkswagen começaram a vir com uma chave canivete, todas as outras marcas também criaram as suas e aqui nesse Prisma não é diferente. A gente também tem uma chave canivete nessa versão aqui com 3 botões. O bem de baixo abre o porta-malas, mas ele não levanta. Eu preciso fazer uma forcinha aqui
para poder levantar esse porta-malas. Tem opção então para trancar as portas e também para destrancar as portas. E se eu ficar pressionando o botão de destrancar por alguns minutos, ele em seguida começa a baixar os 4 vidros elétricos do carro. Vocês percebam que o de trás não baixa todo, sobra um pequeno espaço. No momento que a gente tranca o carro, depois ele automaticamente levanta os 4 vidros. Um detalhe que essa linha Onix e Prisma da Chevrolet ganhou tão logo quando foi lançado, são essas borrachas que a gente pode ver aqui, ó, na parte da porta, essa parte interior da porta. Essas borrachas aqui aumentaram muito o isolamento acústico desse carro e facilitaram na hora de abrir e fechar as portas desse carro. Permitiram que a gente pudesse bater com mais força sem dar nenhum tipo de problema. E o principal, como eu disse, é aumentar o isolamento acústico, já que elas são mais espessas e não deixam tanto barulho entrar lá dentro do carro. O motor desse Chevrolet Prisma é muito conhecido, estou falando do 1.4 GM Família 1. A gente tem aqui, então, 98 cavalos quando ele estiver abastecido com gasolina e ele consegue atingir 12,9 kgfm de torque quando a gente está falando de fato desse combustível, que é o mais conhecido, é o que a gente mais usa quando anda por aqui. Neste caso aqui, a gente tem então este propulsor acoplado a um câmbio automático de 6 marchas. E é um dos primeiros câmbios automáticos que começaram a vir com mais marchas, além de 4 marchas, por exemplo, que era o padrão que a gente tinha na época. Agora a gente vai ver depois, quando a gente estiver andando, que o funcionamento dele ainda é um pouco áspero, muito em função de ter sido um dos primeiros carros compactos, claro que já teve o Chevette lá nos anos 80, né, a ser um compacto, ou o Dodge Polara também, equipado com câmbio automático. Mas da popularização dos carros compactos com câmbio automático, a gente pode dizer que esse aqui foi um dos primeiros que começaram a vir com essa opção, né? Até o Corsa da Chevrolet também já teve lá nos anos 90 com câmbio automático, mas eu digo com relação a quando eles se tornaram de fato um pouco mais populares. Agora, a gente está falando aqui de um propulsor GM Família 1 muito conhecido, de manutenção muito fácil, e é justamente por isso que a maioria dos donos elogia esse carro, já que ele não dá problema. E quando tem algum tipo de situação, é fácil de resolver, é fácil de encontrar peça e de o mecânico saber ter o domínio, ter o conhecimento para poder mexer e dar manutenção para esse motor. Vamos começar o teste de rodagem então com o Chevrolet Prisma LTZ automático 2014. E eu vou começar o seguinte, por umas ruas de pedra aqui, justamente para a gente poder ver como é que esse carro se comporta. O detalhe é o seguinte, ó, o carro da Chevrolet sempre foi muito bom em termos de manobra, né? Sempre foi fácil de manobrar. E aqui não é diferente, a gente consegue fazer o retorno com esse carro em uma rua, né? Um final de curso de esquina, em uma situação um pouco mais apertada. E outro aspecto que a gente tem aqui nesse modelo é uma suavidade em termos de suspensão, porque eu estou numa rua, né, de pedra, que não é de asfalto, e ainda assim ele tem uma suspensão macia que só passa a imperfeição para cá para dentro quando tem uma ondulação. É claro que ele não filtra tudo, né, que tem pelo caminho, ele passa um pouco da pedra e da ondulação para cá, mas ainda assim a gente percebe uma suavidade, aquela característica de carro Chevrolet que a gente já conhece, olha só. Ainda que ele esteja passando na pedra irregular, eu escuto a vibração do pneu, mas eu não tenho essa sensação aqui dentro do carro. Aqui a gente tem uma impressão de que está um pouco mais isolado desse piso ruim. Uma das questões que os donos reclamam, e a gente encontra isso nos fóruns na internet, por exemplo, aqui em relação ao Prisma, são questões ligadas ao desgaste na suspensão desse carro, especialmente aqui na frente. Barra estabilizadora, as buchas de suspensão, os amortecedores desse carro, eles apresentam com o tempo, e esse carro aqui com 78 mil quilômetros, com certeza não vai ser diferente disso, eles apresentam um desgaste. Agora, falando especificamente deste carro aqui, a gente tem ainda uma construção muito sólida e muito firme. Ele não apresenta barulhos, batidas, não apresenta nenhum tipo de situação em que tenha um desgaste um pouco mais acentuado. Agora, ainda que seja um defeito apresentado pelos seus donos, né, os donos reclamam dessas questões de desgaste, eles também confirmam de que todas as peças para esse tipo de conjunto aqui são baratas, são fáceis de encontrar.
Por isso também é uma vantagem do Prisma, porque ele é um carro com manutenção fácil e manutenção simples e com componentes que a gente consegue encontrar com preço acessível. Uma outra situação que também os proprietários relatam é que os coxins do motor desse carro também apresentam esse desgaste, mas segue a mesma regra dessas outras peças da suspensão. Agora, em termos de posição de condução, eu já percebi, por exemplo, que a proprietária desse carro gosta de dirigir numa posição mais alta, e isso é muito fácil de se encontrar, porque esse aqui tem regulagem de altura no banco do motorista, e o banco em si, ele é confortável. Essa linha do Onix e do Prisma, dessa primeira geração do Onix, por exemplo, eles têm assentos confortáveis, e como eu falei ali, que a gente já viu na suspensão, ele é um carro também macio. Olha só, eu tô bem alinhado com o volante, meu nariz está exatamente aqui no símbolo da Chevrolet no volante, então isso mostra que o carro é alinhado. O painel de instrumentos, ainda que ele pareça pequeno, quando a gente compara com todo o painel, né, ele tem uma visualização relativamente fácil ali, com o contagiros analógico e o velocímetro nesse sistema digital. Particularmente, eu não gosto, eu prefiro o velocímetro e o contagiros analógicos, mas essa foi uma opção. Se tinha muito a ideia de buscar um padrão do painel de moto, que utilizava na época esse tipo de situação, eu acho que para o carro não ficou legal, mas foi bastante usado até recentemente no modelo Joy da GM, e ele continua assim. No mais, aqui ó, limpador de para-brisa na alavanca da direita, aqui na alavanca da esquerda eu tenho o pisca e o acesso ao computador de bordo. Agora, nesse carro aqui, o comando dos faróis e do farol de neblina está no anel giratório aqui no lado esquerdo do painel, né, ao lado esquerdo do volante. Então ainda é aquela linha da Chevrolet que utilizava esse tipo de comando, que não era aqui na alavanca do próprio pisca-pisca. Isso veio depois para o Onix, mas já na nova geração. Vamos aproveitar o sinal verde agora para acelerar um pouquinho o Onix. Não afundei o pé, mas ele grita bastante, foi até as 6.000 rotações, em seguida a gente já chega nos 60 km por hora aqui, no limite da via. Desempenho nesse motor 1.4 casado com esse câmbio automático não é um ponto forte desse carro. A gente percebe que o câmbio deixa as marchas fazerem com que o motor ande em rotações mais altas no momento em que a gente está acelerando o carro. E a gente também percebe uma outra situação, que as trocas não são muito suaves. Quando a gente parte da inércia e quer acelerar o carro, ele joga o giro lá para cima, para 3.000, 4.000 rotações para poder acelerar, e aí ele dá um pouquinho do tranco na hora que o carro está fazendo as marchas, está trocando as marchas. Depois, quando ele está em velocidade de cruzeiro, aí o câmbio tende a apressar as marchas, a colocar marchas mais altas, e aí sim ele consegue manter um giro mais baixo. Isso vai favorecer depois o consumo. Mas nas arrancadas, a gente tem uma certa aspereza desse conjunto. É como eu disse, como esse aqui foi um dos primeiros carros a utilizarem o câmbio automático nessas configurações, né, um carro mais compacto com câmbio automático, e a popularizar isso, é claro que aqui a gente tem aquela questão do desnatamento, né? Eram as primeiras experiências da Chevrolet. Os Onix e Prisma da geração mais nova não tem esse problema. Olha só, vamos ver aqui, ó, vou acelerar normalmente, ó. Olha só, já subiu lá nas 3.000 rotações, segunda para terceira para quarta, passou das 3.000 rotações, 3.500 rotações para fazer a troca, ó. E aí, enquanto eu estou acelerando, ele vai mantendo a rotação alta, ó, e o barulho vem invadindo aqui. Só depois que eu cheguei na velocidade de cruzeiro, que daí ele baixa para 1.500, 2.000 rotações, que é como ele está agora, ó. Acelerando de leve, sigo em 2.000 rotações a 50 km por hora. Ele vai baixar agora de novo que ele aumentou a marcha, 1.500 rotações. Aí aqui, em 60 km por hora, na velocidade de cruzeiro, aí sim ele anda sem ruído, sem chamar a atenção do motorista. Mas enquanto ele está acelerando, ele incomoda um pouco. Vamos testar agora o controle de cruzeiro, apertando aqui no botão, setando para baixo. Aqui agora sim ficou verde, presetou para 50 km por hora e eu posso tirar a minha perna então do acelerador. E aí eu, com mais e menos, aqui eu consigo então mexer na velocidade do carro. Só que como esse botãozinho está um pouquinho solto, ele fica meio chato de utilizar esse recurso. Você pode prestar atenção na hora que você for buscar por um carro desse aqui usado, que ele pode apresentar uma certa falha no botão quando ele estiver assim nessa condição. Mas ainda assim eu consigo utilizar aqui o controle de cruzeiro desse carro e ele pode então
fazer uma função um pouco mais confortável para que eu possa dirigir, porque eu não preciso ficar com o pé no acelerador. A única questão é, quando eu quero desarmar, eu posso apertar aqui no lado esquerdo do botão, ou posso botar o pé no freio, e aí sim ele desarma e vai manter o carro aí no controle do motorista. Agora, se a gente percebe uma certa aspereza nessa combinação motor e câmbio aqui no Prisma 1.4 LTZ automático, no entanto, a gente não tem relatos de problemas crônicos desse motor ou desse câmbio automático. A caixa, ela é uma caixa robusta, é um câmbio automático que nos permite rodar com ele por muitos quilômetros sem ter nenhum tipo de problema. Inclusive, a própria dona desse carro aqui me disse que é muito tranquilo rodar com ele, que ele não dá manutenção e a caixa automática é uma caixa que não tem nenhum tipo de problema. O conjunto Chevrolet, nessa condição aqui, é aquela tradição que a gente já tem, um conjunto robusto, um conjunto que aguenta muitos quilômetros, que tem manutenção barata, e aqui não é diferente. O interessante, o plus que a gente tem aqui, é o fato de poder ter um carro com câmbio automático. É um carro mais acessível, que tem esse equipamento e é útil para o dia a dia. Tanto para quem vai fazer um uso pessoal desse carro, para ir trabalhar, para ir no supermercado, quanto para aquele motorista de aplicativo que de repente está saindo de um sedã compacto e que está buscando um pouco mais de conforto. Pode tentar buscar por um carro desse aqui com câmbio automático para o seu uso no dia a dia, que ele não vai ter grandes problemas. Vai ser um carro ainda assim bastante confiável e de manutenção barata. E antes da gente parar para poder encerrar esse vídeo, um pouco do consumo de combustível. Eu realmente não mudei a média, estou com 10 km por litro, é a média realmente que essa proprietária desse carro aqui faz. Ela usa esse carro aqui 95% dentro da cidade, nos deslocamentos para o trabalho, e essa é a média, sempre com ar-condicionado ligado, como eu estou utilizando agora. Bom, para um carro ano 2014, 10 km por litro na cidade é uma média aceitável, mas quando a gente começa a comparar, por exemplo, com modelos mais atuais, que já conseguem fazer 12, 13 km por litro, como o próprio Onix de geração mais nova ou o Fiat Argo, aí a gente já percebe que a idade desse projeto aqui e desse carro já pesa um pouco mais nessa relação de consumo. Poderia fazer consumo um pouquinho melhor. Mas aí é lógico, que se a gente não tivesse o conforto do câmbio automático, a gente poderia ter um câmbio manual, talvez a gente teria menos peso no carro e teria um consumo melhor. Mas olha, ia ser pouca diferença. Mecânica fácil, um carro acessível, um carro que a gente pode ter para rodar por muitos quilômetros, tudo isso são características desse Chevrolet Prisma aqui. Se você está procurando um carro, seja para trabalhar como uso de aplicativo, ou então um carro para usar com a família, aqui tem uma boa dica, porque ele tem um bom porta-malas, ele tem peças e manutenção baratas, e nesta versão LTZ fica bem mais interessante, porque a gente tem ali as rodas de liga leve, faróis de neblina, esses faróis que são diferenciados dão um toque de um pouco mais requinte aqui para esse carro, além do interior diferenciado. Também tem a mídia MyLink. Esse carro, ele, num custo-benefício e uma ideia de um consumo um pouco mais racional, certamente é uma boa opção para quem está procurando um modelo desses aqui no mercado de usados. E esse, em especial, com um câmbio automático, é um plus, porque ainda que ele possa gastar pouquinha coisa mais de gasolina, vale a pena pelo conforto. Se você gostou desse vídeo, então não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade, porque toda semana tem vídeo novo com notícias e os nossos testes. E deixa aí o teu like, que nos ajuda a pontuar lá no YouTube. Tchau e até o próximo vídeo.